Em uma tarde quente no Rio de Janeiro, um milionário disfarçado entrou em uma pequena loja de antiguidades para fugir da rotina sufocante. Ao perguntar em português sobre um colar com inscrição alemã, ficou chocado quando a vendedora respondeu fluentemente em seu idioma natal, deixando todos à volta boquiabertos. Uma conexão instantânea surgiu entre dois mundos completamente diferentes. E você, de onde está assistindo esta história incrível? Não perca o desenrolar deste romance improvável. Se inscreva no canal agora mesmo. Deixe seu like e comente sua cidade para descobrir como um simples encontro mudou duas vidas para sempre. O calor abafado de janeiro envolvia as ruas de paralelepípedos do centro histórico do Rio de Janeiro como um abraço persistente. Alexander Hoffman ajustou os óculos escuros no rosto e secou discretamente o suor da testa com um lenço de linho. Apesar dos 42 anos e da fortuna bilionária que carregava nas costas, caminhava despercebido entre os turistas, usando apenas uma camisa branca simples, bermuda caqui e chinelos havaianas comprados na primeira loja que encontrou ao chegar. Irreconhecível, pensou com satisfação. Era exatamente o que buscava. 3 anos haviam se passado desde que Helena, sua esposa, partira inesperadamente após um aneurisma. 3 anos de reuniões intermináveis, jantares formais e sorrisos ensaiados à frente da Hoffman Technologies. Seu império de inteligência artificial crescia enquanto ele definhava por dentro. O Brasil não era apenas uma oportunidade de negócios. A expansão para a América Latina, que o Conselho tanto insistia, era secretamente sua tentativa desesperada de sentir algo novamente. Ao dobrar uma esquina qualquer, o aroma intenso de café recém-coado invadiu suas narinas, misturado com notas suaves de sândalo e livros antigos. Uma pequena placa de madeira entalhada balançava gentilmente com a brisa. Fragmentos do tempo, antiguidades em raridades. Alexander parou, observando pela vitrine uma coleção de relógios de bolso, discos de vinil e bijuterias vintage cuidadosamente dispostos. O som de um samba antigo de cartola escapava pelas frestas da porta entreaberta. Entrou sem pensar muito, como se algo o puxasse para dentro. Por trás do balcão de madeira escura, uma jovem de cabelos castanhos ondulados organizava pequenas caixas de música. Seus dedos moviam-se com precisão e cuidado. Quando levantou o olhar ao ouvir o sino da porta, Alexander sentiu algo estranho, um reconhecimento. Impossível, como se já tivesse visto aqueles olhos castanhos profundos antes. "Boa tarde, posso ajudar?" perguntou ela com um sorriso reservado. Alexander caminhou lentamente pelo espaço apertado, fingindo interesse em cada objeto, até que um pequeno colar de prata capturou sua atenção. Um pingente com inscrição em alemão. Liebe heilt alles. Ele segurou o delicado objeto entre os dedos, sentindo o peso da prata e das palavras gravadas. "Quanto custa essa peça?" perguntou em português. Arrastado, com forte sotaque alemão. O que aconteceu a seguir congelou o tempo dentro daquela pequena loja. A jovem olhou diretamente em seus olhos e respondeu em alemão impecável. "Das hängt davon ab, wissen Sie, was dieser Satz wirklich bedeutet?" Depende. O senhor sabe o que essa frase realmente significa? O café que Alexander segurava escorregou de seus dedos e derramou no chão de madeira antiga, mas ele mal percebeu. Como poderia aquela brasileira comum estar falando seu idioma natal, com a pronúncia perfeita de alguém nascido em Berlim? Isabela Duarte passou o pano sobre o chão molhado, enquanto tentava não demonstrar satisfação pelo efeito que sua resposta causara no estrangeiro. Aos 26 anos, já estava acostumada com a surpresa das pessoas quando a ouviam falar alemão. Era como um pequeno segredo que carregava, uma carta guardada na manga que raramente precisava usar. "Desculpe pelo café", disse Alexander, recuperando-se do choque inicial. Agora falavam em alemão, como velhos conhecidos reencontrando-se após longa ausência. "Você fala como uma nativa. Onde aprendeu?" Ela finalizou a limpeza e voltou para trás do balcão antes de responder. "Com meu pai. Ele foi professor de línguas na Universidade Federal. Alemão era a especialidade dele." Algo na forma como ela disse revelou a Alexander que havia mais nessa história.
Ele esperou, dando espaço para que ela continuasse se quisesse. Ele morreu quando eu tinha 9 anos, continuou ela, ajustando algumas peças na vitrine com precisão metódica. Continuar estudando o idioma foi minha forma de manter uma parte dele viva. Alexander assentiu, reconhecendo a dor familiar que pulsava por trás daquelas palavras simples. O amor cura tudo, traduziu ele, segurando novamente o colar. É isso que diz aqui. Você acredita nisso? Isabela inclinou levemente a cabeça, como se avaliasse não apenas a pergunta, mas o homem que a fazia. Acredito que o amor transforma. Se isso é cura, depende do que está quebrado. Respondeu com uma sabedoria que não combinava com sua juventude. Alexander sentiu um aperto no peito. Havia algo magnético naquela mulher, uma combinação de fragilidade e força que não conseguia decifrar. Vou levar o colar, disse, estendendo o cartão de crédito. Tem certeza? Isabela ergueu uma sobrancelha. Não é um pouco feminino demais para o senhor? É um presente. Ah, o sorriso dela desapareceu por um instante tão breve que Alexander quase não notou. Para alguém especial, imagino. Ele não respondeu. Não estava pronto para dizer que não tinha ninguém para presentear e compraria apenas para ter uma desculpa para voltar no dia seguinte. Em vez disso, observou enquanto ela embrulhava o colar em um papel de seda azul com movimentos precisos. Quando estava prestes a sair, virou-se uma última vez. Meu nome é Alexander. Isabela, respondeu ela, sem perguntar por que ele não havia fornecido o sobrenome. Em uma cidade turística, a ausência de sobrenomes era comum. O que Isabela não sabia era que, ao fechar a porta da pequena loja, Alexander Hoffman, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia da Europa, já estava planejando seu próximo disfarce para retornar. E enquanto ele andava de volta ao hotel 5 estrelas na orla de Copacabana, não fazia ideia que Isabela Duarte já havia reconhecido seu rosto das revistas de negócios que seu irmão colecionava. Ambos guardavam segredos. Ambos sentiam-se estranhamente vivos pela primeira vez em muito tempo. A chuva de verão desabava sobre o rio quando Alexander retornou à loja de antiguidades 2 dias depois. Desta vez, vestia uma camiseta com estampa de banda brasileira, comprada especialmente para parecer mais um turista comum. O guarda-chuva barato que comprara de um vendedor ambulante já estava praticamente destruído pelo vento. Isabela não demonstrou surpresa ao vê-lo entrar, apenas um discreto sorriso enquanto atendia uma senhora idosa que examinava um conjunto de brincos de pérola. Alexander fingiu interesse em uma coleção de discos de vinil, passando os dedos pelas capas gastas enquanto esperava. Na vitrola antiga, tocava agora Elis Regina. Como nossos pais, reconheceu ele, surpreendendo-se por saber o nome da canção. Então você voltou, disse Isabela em português, aproximando-se depois que a cliente saiu. O colar não agradou sua namorada? Alexander percebeu que ela testava suas habilidades no idioma local. Decidiu responder em português, mesmo que imperfeito. Não, tenho namorada. E o colar está guardado. Os olhos dela brilharam com uma curiosidade não disfarçada. Por que comprar algo para guardar? Às vezes compramos coisas não pelo objeto, mas pela memória que ele cria, respondeu Alexander, mudando para o alemão, sentindo-se mais confortável. Isabela apoiou os cotovelos no balcão, aproximando-se um pouco. E que memória você queria criar com um colar que diz "O amor cura tudo"? A pergunta direta o pegou desprevenido. Estava acostumado com pessoas que nunca questionavam suas motivações, que aceitavam suas meias palavras como verdades completas. Hesitou, buscando uma resposta que não revelasse demais. Talvez eu precisasse acreditar na mensagem. Um trovão sacudiu as janelas da loja. A energia elétrica oscilou, deixando-os momentaneamente na penumbra antes de voltar. Naquele breve instante de escuridão, algo mudou entre eles. Uma barreira invisível caiu. Já almoçou? Perguntou Isabela de repente, verificando o relógio antigo. Na parede. Posso fechar por 1 hora. Alexander sentiu o coração acelerar como um adolescente. Conheço um lugar? Ofereceu. Não. Ela sorriu, pegando uma sacola térmica debaixo do balcão. Você é o turista. Eu sou a carioca. Eu conheço o lugar. 30 minutos depois, estavam sentados em um pequeno banco de concreto no Parque Lage,
parcialmente protegidos da chuva que agora caía mais suave. Isabela abriu a sacola e tirou 2 sanduíches cuidadosamente embrulhados em papel manteiga e uma garrafa térmica. Não é nada sofisticado, disse ela, estendendo-lhe um sanduíche e um copo de café. Mas é real. Alexander observou o horizonte, o Cristo Redentor parcialmente coberto por nuvens, e então o sanduíche em suas mãos. Não conseguia lembrar a última vez que comera algo preparado especialmente para ele, sem chefes ou restaurantes caros envolvidos. Obrigado, disse, sentindo uma emoção estranha na garganta. Comeram em silêncio por alguns momentos, observando a chuva cair sobre as folhagens exuberantes do parque. Foi Alexander quem finalmente quebrou o silêncio. Como você sustenta sua família com aquela loja pequena? Isabela engasgou com o café, olhando-o com suspeita. Como sabe que sustento minha família? Alexander percebeu seu erro. Ela nunca havia mencionado isso. Ele tinha lido em uma rápida pesquisa online que fizera sobre a loja e sua jovem proprietária. Eu apenas imaginei, improvisou. Você parece ter responsabilidades. Isabela estudou seu rosto por um momento, como se tentasse decifrar um código complicado. Tenho minha mãe que está doente há anos e meu irmão mais novo que ainda estuda. A loja era do meu pai. Passou para mim quando ele se foi, explicou, olhando para as próprias mãos. Fazemos o que podemos com o que temos, não é? A simplicidade e dignidade com que ela falava de sua luta diária fez Alexander sentir-se subitamente envergonhado. Ali estava ele, fingindo ser outra pessoa, escondendo quem realmente era, quando poderia facilmente resolver todos os problemas financeiros daquela família com um único telefonema. E você? Perguntou ela. O que faz da vida além de viajar e colecionar memórias em forma de colares? Alexander sentiu o peso da mentira que estava prestes a contar, mas não estava pronto para revelar a verdade. Trabalho com tecnologia, disse vagamente. Nada muito interessante. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dela. Todo mundo tem segredos, Alexander. Alguns são apenas mais valiosos que outros. Naquele momento, enquanto a chuva caía e o café esfriava em suas mãos, Alexander teve a perturbadora sensação de que, de alguma forma, Isabela sabia exatamente quem ele era. E pior ainda, que ela estava apenas esperando para ver quanto tempo levaria até ele ter coragem de ser honesto. A loja estava excepcionalmente movimentada naquela tarde. Turistas americanos examinavam curiosidades brasileiras. Um casal de idosos discutia sobre o valor de um relógio de parede e Isabela mal conseguia respirar entre um cliente e outro. Mesmo assim, seus olhos constantemente buscavam a porta, esperando. Havia-se passado uma semana desde o almoço no Parque Lage. Uma semana sem nenhum sinal de Alexander. Foi apenas um turista como qualquer outro, repetia para si mesma, enquanto embrulhava um conjunto de porta-retratos para uma cliente. É melhor assim. O sino da porta tocou novamente. Isabela ergueu o olhar automaticamente, sentindo uma pontada de decepção ao ver que era apenas o entregador com os novos catálogos. Sua irmã veio mais cedo, disse Pedro, o jovem entregador, colocando a caixa sobre o balcão. Pediu para avisar que não poderá ficar com sua mãe hoje à noite. Isabela sentiu o estômago afundar. Tinha um inventário importante para fazer após o fechamento da loja e dependia da irmã para cuidar da mãe. Obrigada por avisar, Pedro. Depois que o último cliente saiu, Isabela trancou a porta e apoiou a testa contra o vidro frio, tentando organizar mentalmente como faria para concluir o inventário e ainda cuidar da mãe. O som de batidas suaves no vidro a assustou. Virou-se rapidamente e viu Alexander do lado de fora, segurando um buquê de girassóis e sorrindo timidamente. Com as mãos tremendo levemente, Isabela destrancou a porta. Pensei que já tivesse voltado para seu país, disse em tom casual, embora seu coração batesse acelerado. Tive que ir a São Paulo para algumas reuniões, explicou Alexander, entregando-lhe as flores. Desculpe não ter avisado. Isabela aceitou o buquê, sentindo o perfume intenso dos girassóis. Você não me deve explicações, respondeu tentando manter a voz firme. Afinal, mal nos conhecemos. Alexander olhou ao redor da loja, notando as caixas abertas e os livros de registro sobre o balcão.
Estou interrompendo algo importante? Isabela hesitou. A última coisa que queria era dispensá-lo, mas o inventário precisava ser feito e sua mãe estava sozinha. Estou no meio do inventário semestral e... Ela suspirou profundamente. Minha irmã cancelou em cima da hora e minha mãe está sozinha em casa. Ela precisa de ajuda para tomar os medicamentos e... Posso ajudar, ofereceu Alexander imediatamente. Com o inventário ou com minha mãe? Perguntou Isabela com um leve sorriso. Com ambos, se você me permitir. 2 horas depois, eles estavam sentados no pequeno apartamento de 2 quartos no bairro da Tijuca. Dona Conceição, mãe de Isabela, havia sido surpreendentemente receptiva ao estrangeiro que sua filha trouxera para casa. Após tomar os medicamentos e jantar a sopa que Alexander esquentara, seguindo instruções meticulosas de Isabela, a senhora adormeceu em frente à pequena televisão. Ela gostou de você, comentou Isabela, servindo 2 xícaras de café na mesa da cozinha. Normalmente ela desconfia de qualquer pessoa nova. Alexander observou o apartamento simples, mas impecavelmente limpo. Fotos de família decoravam as paredes. Isabela, criança, ao lado de um homem de sorriso gentil que devia ser seu pai. Um menino que provavelmente era o irmão mais novo. Dona Conceição, mais jovem e saudável. Você se parece com seu pai, comentou ele, indicando uma das fotografias. Os olhos de Isabela suavizaram-se. Todo mundo diz isso. Não é só a aparência. Ela hesitou. Ele também vivia entre livros e coisas antigas, falava várias línguas, sonhava conhecer o mundo. E você? Também sonha conhecer o mundo? Isabela deu um sorriso triste enquanto mexia o café. Sonhar é gratuito, realizar custa caro. Alexander sentiu o peso daquelas palavras simples. Para ele, viajar pelo mundo era algo tão natural quanto respirar. Para Isabela, era um luxo inalcançável. O que você faria se pudesse ir a qualquer lugar? Perguntou genuinamente interessado. Ela olhou pela pequena janela da cozinha, como se pudesse ver além dos prédios apertados da Tijuca. Berlim, respondeu sem hesitar. Sempre quis ver o portão de Brandemburgo, caminhar pelo Tiergarten, visitar a Ilha dos Museus. Ela parou, parecendo embaraçada. Meu pai me contava histórias sobre esses lugares. Alexander sentiu algo quebrar dentro dele. A forma como ela falava sobre sua cidade natal, com tanto carinho e conhecimento, sem nunca ter estado lá, naquele momento, tomou uma decisão impulsiva. Venha comigo. Isabela franziu a testa. O quê? Para Berlim. Venha comigo quando eu voltar. Um silêncio pesado caiu sobre a pequena cozinha. Isabela colocou a xícara no pires com cuidado, o som da porcelana ecoando no espaço. Confinado. Você é casado? Perguntou ela subitamente. Não, respondeu Alexander, surpreso pela pergunta direta. Minha esposa, ela faleceu há 3 anos. Sinto muito, disse Isabela suavemente. E você está me convidando para ir a Berlim depois de nos conhecermos há... 2 semanas? Continuou ela. Sem nem mesmo me dizer seu sobrenome ou o que realmente faz? Alexander engoliu em seco. Era o momento da verdade. Meu nome completo é Alexander Hoffman. Ele observou atentamente o rosto dela, esperando ver surpresa. Mas Isabela apenas assentiu lentamente. Da Hoffman Technologies, completou ela. Eu sei quem você é desde o primeiro dia, Alexander. Foi a vez dele de ficar surpreso. Como? Meu irmão é obcecado por tecnologia. Tem revistas e recortes sobre empresários do setor. Seu rosto estava na capa da Forbes Brasil há 3 meses. Ela deu de ombros. Não é tão comum ver bilionários alemães comprando colares em lojas pequenas no centro do Rio. Alexander sentiu-se simultaneamente exposto e aliviado. Todo o tempo fingindo, construindo uma identidade falsa, e ela simplesmente sabia. Por que não disse nada? Isabela levantou-se e levou as xícaras para a pia, dando-lhe as costas. Eu queria ver quanto tempo você manteria a farsa. Queria entender por que um homem que tem tudo fingiria ser alguém comum. Quando se virou novamente, seus olhos estavam brilhantes. Mas agora entendo. Às vezes, ser apenas uma pessoa normal é o maior luxo de todos, não é? Alexander sentiu o peito apertar. Ninguém jamais o havia compreendido tão perfeitamente, com tão poucas palavras. Antes que pudesse responder, o telefone tocou estridentemente.
Isabela atendeu rapidamente, seu rosto transformando-se em preocupação enquanto ouvia a pessoa do outro lado da linha. Meu irmão está no hospital, anunciou após desligar, já pegando a bolsa e as chaves. Acidente de moto. Preciso ir agora. Eu levo você, disse Alexander imediatamente. E minha mãe? Chama um médico particular para ficar com ela, respondeu ele, já discando um número no celular. Não se preocupe. Enquanto Isabela verificava a mãe uma última vez antes de sair, Alexander a observou, sentindo algo que não experimentava há anos. A sensação de ser verdadeiramente útil para alguém, não por seu dinheiro ou poder, mas simplesmente por estar presente quando necessário. E enquanto corriam para o hospital naquela noite, ele perguntou-se se essa mulher que vendia antiguidades em uma pequena loja não estaria sem saber, oferecendo-lhe o tesouro mais valioso de todos, uma segunda chance na vida. O hospital público estava lotado, pacientes em macas improvisadas nos corredores, familiares angustiados aguardando notícias, o cheiro penetrante de desinfetante misturado ao de café fraco. Alexander nunca havia estado em um ambiente assim. Sentiu-se deslocado em seu suéter de cachemir e sapatos italianos, enquanto Isabela movia-se com uma familiaridade resignada pelo espaço caótico. Rafael, o irmão, de 19 anos, havia sofrido uma fratura na perna e escoriações pelo corpo após ser atingido por um carro enquanto entregava comida em sua moto. Nada grave, mas precisaria de cirurgia para colocar pinos na tíbia. Pode demorar dias até conseguir a cirurgia pelo SUS, explicou a enfermeira com um olhar de simpatia. Estamos com fila de espera para procedimentos ortopédicos. Isabela assentiu, mordendo o lábio inferior. Alexander podia ver os cálculos acontecendo em sua mente. Quanto custaria uma cirurgia particular? Como conseguiria o dinheiro? Quais contas deixaria de pagar? Vou transferi-lo para o Hospital São Luís, disse Alexander discretamente quando ficaram sozinhos por um momento. Conheço o diretor. Os olhos de Isabela faiscaram. Não preciso da sua caridade, Alexander. Não é caridade, respondeu ele com firmeza. É o que qualquer pessoa faria por alguém que se importa. Nos conhecemos há 2 semanas. E você já me mostrou mais honestidade e caráter nesse tempo do que muitas pessoas que conheço há anos, rebateu ele. Por favor, deixe-me ajudar. Seu irmão não deveria esperar dias para uma cirurgia que pode ser feita agora. Um conflito visível passou pelo rosto dela. Orgulho lutando contra a praticidade, desconfiança contra a esperança. Finalmente assentiu. Obrigada. 3 horas depois, Rafael estava sendo preparado para a cirurgia no melhor hospital particular do Rio. O quarto espaçoso tinha vista para o mar e a equipe médica tratava Isabela e sua mãe, que Alexander havia buscado em casa com seu motorista, como se fossem parentes de um embaixador. Incrível como as portas se abrem quando seu sobrenome é Hoffman, comentou Isabela enquanto tomavam café na cafeteria do hospital. Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação. É uma vantagem que nem sempre aprecio, admitiu Alexander. Às vezes, queria ser julgado pelo que sou, não pelo que tenho. Isabela estudou seu rosto por um longo momento. É por isso que estava fingindo ser um turista comum? Para ser visto como Alexander, não como Hoffman? Ele assentiu surpreso com a precisão da observação. Desde que Helena morreu, sinto que perdi minha bússola, confessou, surpreendendo-se com a própria honestidade. O trabalho, o dinheiro, as reuniões intermináveis, tudo parece vazio. Vim ao Brasil a negócios, mas queria experimentar a vida real novamente, sentir algo autêntico. Isabela cobriu a mão dele com a sua sobre a mesa. E encontrou isso em uma loja de antiguidades? Encontrei em você, respondeu Alexander, olhando-a nos olhos. Sua paixão pela vida, mesmo com todas as dificuldades, sua dedicação à família, a forma como mantém viva a memória de seu pai através do idioma dele. Você me faz querer ser melhor, Isabela. Um rubor coloriu as bochechas dela. Por um momento ficaram em silêncio, as mãos ainda unidas sobre a mesa. O que acontece quando você voltar para sua vida real? Perguntou ela finalmente, retirando a mão. Porque esta não é sua realidade, Alexander. Hospital público, apartamento pequeno na Tijuca, preocupações sobre como pagar contas. Este é meu mundo, não o seu.
A pergunta atingiu Alexander como um soco. Não havia pensado além destes momentos com ela. Não havia considerado o futuro. Não sei, admitiu. Só sei que não quero perder o que estamos construindo. O celular dele tocou, exibindo o nome de seu assistente executivo. Alexander ignorou a chamada. Você deveria atender, disse Isabela. Seu mundo está chamando. Antes que pudesse responder, a médica apareceu para informá-los que a cirurgia havia sido um sucesso. Rafael estava na recuperação e logo seria transferido para o quarto. Mais tarde, naquela noite, enquanto Isabela e Dona Conceição dormiam em poltronas confortáveis ao lado da cama de Rafael, Alexander observava a cidade iluminada pela janela do hospital. Seu telefone exibia dezenas de chamadas perdidas, e-mails não respondidos, mensagens urgentes. Em 2 dias, teria que retornar a Berlim para a reunião anual do Conselho Administrativo. Sua vida o esperava. A empresa, as responsabilidades, o mundo que havia construído. Olhou para Isabela adormecida, o rosto sereno apesar do cansaço, e sentiu algo romper dentro dele. Como poderia voltar para aquela existência vazia, depois de ter experimentado esta conexão real? Saiu silenciosamente do quarto e ligou para seu assistente. Preciso que você prepare algo, disse em voz baixa, e é extremamente pessoal. Absolutamente não, exclamou Isabela, devolvendo o envelope para Alexander. Isso é loucura. Estavam no café próximo ao hospital, 3 dias após a cirurgia de Rafael. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas, formando padrões dourados na mesa entre eles. É apenas uma viagem, insistiu Alexander. 1 semana em Berlim, você e sua família, sem compromissos, sem expectativas. Isabela balançou a cabeça, os olhos brilhando de indignação. 3 passagens de primeira classe, um apartamento no centro de Berlim, dinheiro para despesas. Ela contou nos dedos. Você está tentando comprar minha afeição, Alexander. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Nunca foi essa minha intenção. Só queria realizar seu sonho de conhecer a cidade. Meu irmão acabou de ser operado. Minha mãe precisa de cuidados constantes. A loja mal sobrevive com minhas ausências atuais. Ela falou rapidamente, a frustração evidente. E você acha que posso simplesmente largar tudo e ir para a Europa? Alexander percebeu seu erro. Acostumado a resolver problemas com dinheiro, não havia considerado as complexidades da vida dela. Me desculpe, disse sinceramente. Foi presunçoso da minha parte. Isabela respirou fundo, tentando controlar a irritação. Você parte amanhã, não é? Ele assentiu, sentindo o peso daquela realidade. O conselho se reúne na sexta-feira. Não posso faltar. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. O barista anunciou o café de Isabela, quebrando momentaneamente a tensão. Como funciona? Perguntou ela finalmente, mexendo a colher no cappuccino sem realmente bebê-lo. Como funciona o quê? Isso. Ela fez um gesto vago entre eles. Um bilionário alemão e uma vendedora brasileira que mal consegue pagar o aluguel. Como isso poderia funcionar no mundo real, Alexander? A pergunta pairou entre eles, pesada com implicações. Não sei, admitiu ele. Só sei que nos últimos dias, pela primeira vez em 3 anos, senti que estou realmente vivo. E isso é por sua causa. Isabela sorriu tristemente. Talvez você esteja apenas se apaixonando pela ideia de uma vida diferente, não por mim. As palavras atingiram Alexander com uma clareza dolorosa. Estaria ela certa? Era apenas o fascínio pelo exótico, pelo simples, pelo autêntico que o atraía? Talvez, concedeu ele. Ou talvez eu tenha encontrado em você algo que sempre procurei sem saber. Isabela terminou o café e levantou-se. Tenho que voltar para o hospital. Rafael recebe alta hoje. Alexander levantou-se. Também. Posso vê-la antes de partir? Ela hesitou, ajustando a bolsa no ombro. Não sei se é uma boa ideia, Alexander. Despedidas raramente são. Ele sentiu um aperto no peito. Então é isso? Terminamos antes mesmo de começar? Isabela olhou para o relógio, evitando seus olhos. Vou estar na loja esta noite. Se quiser passar para se despedir... Ela deu de ombros, como se tentasse diminuir a importância do convite. Mais tarde naquele dia, Alexander caminhava pelo calçadão de Copacabana, observando o sol começar a se pôr sobre o oceano. Seu telefone tocava incessantemente.
O jet particular estava abastecido, o itinerário confirmado, documentos precisavam ser revisados antes da partida. Em seu bolso, pesava uma pequena caixa de veludo. Dentro dela, o colar que havia comprado no primeiro dia, Libbe Hilt Alice, agora em uma corrente de ouro branco, transformado por um joalheiro renomado. Estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O conselho ficaria furioso, os acionistas entrariam em pânico. A imprensa teria um dia de campo. Alexander Hoffman, o prodígio tecnológico da Europa, o homem que transformara um negócio familiar em um império global, considerando jogar tudo para o alto por uma mulher que conhecera há menos de um mês, era loucura, era impulsivo, era exatamente o que Helena teria apoiado. Sorriu ao pensar na esposa. Helena sempre dizia que ele era muito calculista, muito preso às expectativas. Viva um pouco, Alex. Costumava provocar. Nem tudo na vida precisa fazer sentido imediato. Com a decisão tomada, Alexander dirigiu-se à loja de antiguidades. Encontrou-a fechada, as luzes apagadas. Sentiu um aperto no estômago. Havia chegado tarde demais? Bateu na porta mesmo assim, esperando contra toda a esperança. Nada. Estava prestes a se afastar quando notou um pequeno papel dobrado preso na fechadura. Seu nome escrito na caligrafia elegante de Isabela. Desdobrou o bilhete com dedos trêmulos e leu: Terraço do Parque das Ruínas Santa Teresa. 19 horas, para um último pôr do sol carioca. Alexander olhou para o relógio. 18h40. Se corresse, ainda chegaria a tempo. O táxi serpenteava pelas ruas estreitas de Santa Teresa, o tradicional bairro boêmio construído no alto de uma colina com vista para toda a cidade. Alexander consultava o relógio a cada poucos minutos, ansiedade crescendo em seu peito. O trânsito do Rio, sempre caótico, parecia particularmente determinado a atrasá-lo naquela noite. É logo ali. Senhor, informou o taxista, apontando para uma estrutura de tijolos aparentes que se destacava na paisagem. Parque das Ruínas. Alexander pagou apressadamente, deixando uma gorjeta generosa, e subiu correndo os degraus de pedra que levavam ao parque. O antigo casarão, convertido em centro cultural, estava fechado àquela hora, mas o terraço panorâmico permanecia acessível. Chegou ofegante ao topo, os últimos raios de sol tingindo o céu em tons de laranja e rosa. A Baía de Guanabara estendia-se, majestosa abaixo, o pão de açúcar silhuetado contra o horizonte flamejante. E lá estava ela, Isabela, debruçada sobre o parapeito de pedra, o vento suave brincando com seus cabelos. Vestia um simples vestido azul claro que Alexander nunca tinha visto antes, e parecia estranhamente etérea contra o cenário dramático da cidade. Achei que não viria, disse ela sem se virar, de alguma forma sentindo sua presença. Eu sempre viria, respondeu Alexander, aproximando-se lentamente. Em qualquer circunstância. Isabela virou-se finalmente, um sorriso melancólico nos lábios. É uma bela vista para uma despedida, não acha? Alexander posicionou-se ao lado dela, seus ombros quase se tocando. Talvez não precise ser uma despedida. Ela ergueu uma sobrancelha, o ceticismo evidente. Seu jato particular espera, Herr Hoffman. Um império precisa de seu imperador. A formalidade com que ela usou seu sobrenome doeu mais do que Alexander esperava. As empresas sobrevivem sem seus fundadores, respondeu ele olhando para a cidade abaixo. Acontece o tempo todo. Isabela franziu a testa. O que está dizendo? Alexander respirou fundo, reunindo coragem. Estou considerando passar mais tempo no Brasil. Abrir um escritório da Hoffman Technologies aqui. Supervisionar pessoalmente a expansão para a América Latina. Os olhos dela se arregalaram. Por minha causa? Isso é loucura, Alexander. É a primeira decisão verdadeiramente minha em anos, confessou ele. Desde que Helena faleceu, tenho apenas seguido o roteiro estabelecido. Trabalhar, expandir a empresa, acumular mais riqueza. Para quê? Para quem? O sol finalmente desapareceu no horizonte, deixando o céu em um azul profundo pontilhado pelos primeiros sinais de estrelas. As luzes da cidade começavam a brilhar abaixo deles como milhares de pequenas constelações terrestres. Tenho medo de que você esteja tomando uma decisão impulsiva que vai se arrepender,
disse Isabela suavemente. Nossos mundos são muito diferentes. Talvez seja exatamente por isso que nos encontramos, respondeu Alexander, virando-se para encará-la completamente, para construir uma ponte entre esses mundos. Tirou a pequena caixa de veludo do bolso e abriu-a, revelando o colar transformado. O pingente com a inscrição Lib Heil Chalice agora estava cercado por pequenos diamantes que captavam e refletiam as luzes da cidade. Não estou pedindo que você largue sua vida por mim, disse ele, tirando o colar da caixa. Estou apenas pedindo uma chance para descobrirmos juntos o que podemos ser. Isabela olhou para a joia com uma expressão complexa: desejo e hesitação, esperança e medo. Posso? Perguntou ele, segurando o colar. Após um momento de hesitação, ela assentiu, virando-se para que ele pudesse colocá-lo em seu pescoço. Os dedos de Alexander roçaram levemente a pele delicada de sua nuca enquanto fechava o fecho. Perfeito, sussurrou ele, quando ela se virou novamente. O pingente repousava no vão entre suas clavículas, os diamantes cintilando suavemente. Obrigada, disse Isabela, tocando o colar com as pontas dos dedos. É lindo, mas isso não resolve nossos problemas reais. Que problemas? Você sabe, ela gesticulou vagamente. Eu tenho responsabilidades aqui. Minha família, a loja, e eu respeito isso, interrompeu Alexander. Não estou pedindo que você abandone nada. Isabela cruzou os braços, como se tentasse se proteger. O que está propondo exatamente? Alexander percebeu que não tinha uma resposta clara. Todas as decisões empresariais que já tomara tinham sido meticulosamente planejadas, analisadas por equipes de especialistas, calculadas até o último detalhe. Mas isso era território desconhecido. Estou propondo que descobrirmos juntos, respondeu honestamente. Um passo de cada vez. Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade e o farfalhar das folhas nas árvores próximas. Finalmente, Isabela descruzou os braços e deu um pequeno passo em sua direção. Meu pai costumava dizer que a vida raramente nos oferece caminhos claros, disse ela, a voz quase um sussurro. Às vezes, precisamos criar nossos próprios caminhos. Antes que Alexander pudesse responder, ela se aproximou ainda mais e, num gesto surpreendentemente decidido, tocou seu rosto com a mão direita. Não sei se isso vai funcionar, continuou ela, mas também não quero passar o resto da vida imaginando o que poderia ter sido. No momento seguinte, os lábios dela encontraram os dele em um beijo suave, hesitante no início, depois mais confiante. O mundo ao redor pareceu desvanecer. O barulho da cidade, as preocupações sobre o futuro, as diferenças entre seus mundos, tudo desapareceu naquele momento perfeito. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Alexander percebeu que algo fundamental havia mudado. Uma decisão silenciosa havia sido tomada. E agora? Perguntou ela, olhos brilhantes na luz crescente da lua. Alexander sorriu, sentindo-se simultaneamente aterrorizado e mais vivo do que jamais estivera. Agora? Repetiu, segurando as mãos dela nas suas. Agora escrevemos nossa própria história. O que nenhum dos dois sabia, enquanto permaneciam abraçados sob o céu estrelado do rio, era que suas vidas estavam prestes a se transformar de maneiras que nenhum deles poderia prever, e que as verdadeiras provações de seu relacionamento improvável estavam apenas começando. O burburinho na sala de conferência da sede da Hoffmann Technologies em Berlim cessou instantaneamente quando as portas duplas se abriram. Alexander entrou com sua habitual postura confiante, impecavelmente vestido em um terno italiano feito sob medida. O único detalhe incomum era o leve bronzeado adquirido durante sua estadia no Brasil. Um contraste com os rostos pálidos dos executivos alemães ao redor da mesa. Senhoras e senhores do conselho, peço desculpas pelo atraso, disse ele, tomando seu lugar na cabeceira da mesa. O voo do Rio teve alguns contratempos. Dieter Kraus, o diretor financeiro e amigo mais próximo de Alexander na empresa, lançou-lhe um olhar questionador. Haviam conversado brevemente por telefone na véspera e Dieter era o único que sabia sobre Isabela. Como estava o clima no Brasil? Perguntou casualmente enquanto os outros executivos organizavam seus materiais. Quente,
respondeu Alexander com um sorriso discreto. Em todos os sentidos. A reunião prosseguiu normalmente durante a primeira hora. Relatórios trimestrais, projeções de crescimento, análises de mercado. Alexander participava ativamente, mas sua mente ocasionalmente vagava para o outro lado do Atlântico, onde Isabela havia prometido ligar assim que ele chegasse ao hotel após a reunião. Haviam concordado com uma abordagem gradual. Alexander retornaria a Berlim para cumprir suas obrigações imediatas, enquanto planejavam os próximos passos. Em 2 semanas ele voltaria ao Rio com uma proposta concreta para estabelecer um escritório local da empresa, uma justificativa corporativa para sua presença prolongada no Brasil. E agora, o tópico final da agenda, anunciou Margarete Voigt, a presidente do conselho, uma mulher severa de 60 e poucos anos que havia sido mentora de Alexander no início de sua carreira. A proposta de aquisição da Neurovance Systems. Alexander endireitou-se na cadeira. A aquisição da startup americana de inteligência artificial havia sido seu projeto pessoal nos últimos 6 meses. Uma jogada estratégica para consolidar a posição da Hoffman no mercado global. Os documentos estão prontos para assinatura, continuou Margarete. Apenas precisamos confirmar que você ainda estará disponível para supervisionar pessoalmente a integração em São Francisco nas próximas 8 semanas. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Todos os olhos voltaram-se para Alexander. 8 semanas em São Francisco. Longe de Berlim, longe do Rio, longe de Isabela. Apenas 2 semanas antes, ele teria concordado sem hesitação. A aquisição era crucial para a empresa, e sua presença pessoal acalmaria os investidores e facilitaria a transição. Agora, a perspectiva de passar 2 meses na Califórnia parecia impensável. Ele hesitou, procurando as palavras certas. Acredito que poderíamos considerar uma abordagem diferente. Margarete ergueu as sobrancelhas, surpresa com a hesitação. Uma abordagem diferente? Esta aquisição tem sido planejada meticulosamente há meses. Sua presença em São Francisco é parte integral do acordo. Compreendo, respondeu Alexander, mantendo a voz calma. No entanto, gostaria de propor que Dieter assuma a supervisão direta da integração. Ele conhece o projeto tão bem quanto eu e tenho total confiança em suas habilidades. Dieter engasgou com a água que bebia, claramente pego de surpresa. Mas por quê? Perguntou Margarete diretamente. Que compromisso poderia ser mais importante que este? Alexander respirou fundo. Este era o momento que temia. O momento em que seus mundos começariam a colidir. Estou planejando estabelecer nossa presença na América Latina mais rapidamente do que inicialmente previsto, explicou, tentando manter a conversa no terreno profissional. O mercado brasileiro está maduro para nossa tecnologia e já identifiquei potenciais parceiros locais. Acredito que minha presença pessoal lá será mais valiosa para a empresa a longo prazo. Não era mentira. O Brasil realmente representava uma oportunidade significativa. Apenas não era toda a verdade. Margarete estudou seu rosto atentamente, como se tentasse ler nas entrelinhas. Isto tem algo a ver com o motivo pelo qual você estendeu sua estadia no Rio por quase 3 semanas, além do planejado? Alexander manteve o rosto impassível, embora sentisse o coração acelerar. Parcialmente, admitiu. Descobri oportunidades que merecem exploração mais detalhada. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Margarete. Oportunidades, repetiu ela, dando à palavra uma ênfase significativa. Alexander, nos conhecemos há 20 anos. Sei reconhecer quando você está escondendo algo. Os outros membros do conselho remexeram-se desconfortavelmente em suas cadeiras, sentindo a tensão crescente. Talvez devêssemos discutir isto em particular, sugeriu Dieter, tentando aliviar o clima. Não, interrompeu Alexander. Não há nada a esconder. Ele ajustou a gravata, ganhando tempo para ordenar os pensamentos. Conheci alguém no Rio, declarou finalmente. Alguém importante para mim. Um murmúrio percorreu a sala. Desde a morte de Helena, Alexander havia se fechado completamente para relacionamentos pessoais. E você está disposto a comprometer uma aquisição de 2,7 bilhões de euros por causa de um romance de férias? Perguntou Margarete, a incredulidade evidente em sua voz. Alexander sentiu a raiva crescer dentro dele.
Não é um romance de férias, respondeu mais firmemente do que pretendia. E não estou comprometendo nada. Estou propondo uma solução alternativa que beneficiará a empresa em múltiplas frentes. Margarete fechou a pasta à sua frente com um baque surdo. Sugiro que façamos um intervalo de 15 minutos, anunciou. Alexander, uma palavra em particular, por favor. Enquanto os outros conselheiros saíam silenciosamente da sala, Margarete permaneceu sentada, olhando fixamente para Alexander. Apenas quando a porta fechou atrás do último deles, ela falou: "Quem é ela?" Alexander resistiu ao impulso de se defender. Seu nome é Isabela Duarte. É proprietária de uma loja de antiguidades no Rio. Margarete inclinou-se para a frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. Uma vendedora de antiguidades, repetiu lentamente. E você acredita que este relacionamento tem futuro? Acredito, respondeu Alexander sem hesitação. Você mal a conhece. Conheço o suficiente. Margarete suspirou, suavizando ligeiramente a expressão. Sei que os últimos anos têm sido difíceis para você, Alexander. Helena era uma mulher extraordinária e sua perda foi devastadora. É compreensível que você esteja buscando conexão, significado. Não estou usando Isabela como substituta para Helena, interrompeu Alexander, a voz tensa. E não preciso de análise psicológica. O que precisa é de perspectiva, retrucou Margarete. Esta empresa não é apenas sua. Representa o trabalho de milhares de pessoas, incluindo seu pai e seu avô antes de você. Suas decisões afetam vidas. Alexander sentiu o peso daquelas palavras. Ela estava certa, é claro. A Hoffman Technologies não era apenas uma empresa. Era um legado, uma responsabilidade. Não estou abandonando minhas responsabilidades, disse mais calmamente. Estou apenas reavaliando minhas prioridades. Margarete observou-o em silêncio por um longo momento, como se estivesse vendo-o sob uma nova luz. Traga-a para Berlim, sugeriu finalmente. Deixe-a conhecer seu mundo antes de você tentar viver no dela. A sugestão pegou Alexander de surpresa. Ela tem responsabilidades próprias, família, negócios. Todo mundo tem, respondeu Margarete pragmaticamente. Se este relacionamento é tão importante quanto você parece acreditar, encontrem um meio termo. Teste-o no mundo real antes de reorganizar toda a sua vida. As palavras dela ecoavam as preocupações que Isabela havia expressado no terraço do Parque das Ruínas. Eram mundos muito diferentes. Poderiam realmente construir uma ponte entre eles? Considerarei sua sugestão, disse Alexander. Finalmente, quanto à aquisição, Dieter pode supervisionar a integração, concedeu Margarete, surpreendendo-o. Ele é competente, mas você precisará estar presente para a assinatura inicial em São Francisco na próxima semana. 3 dias, não mais. É o mínimo que esperamos. Alexander assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. Obrigado pela compreensão. Margarete levantou-se, alisando o blazer impecável. Não me agradeça ainda, advertiu. Conheço esse olhar, Alexander. É o mesmo que seu pai tinha quando conheceu sua mãe. Teimoso, determinado, cego para obstáculos. Ela fez uma pausa na porta. Apenas lembre-se, nem todo conto de fadas tem um final feliz no mundo real. Com essas palavras, ela saiu, deixando Alexander sozinho com seus pensamentos turbilhonantes e a crescente certeza de que o caminho à frente seria muito mais complicado do que imaginara no terraço romântico no Rio. A tela do laptop exibia o rosto de Isabela, ligeiramente granulado pela conexão de internet instável. Mesmo assim, Alexander podia ver que ela mordia o lábio inferior, um gesto que já aprendera a reconhecer como sinal de preocupação. 3 dias em São Francisco, depois 2 semanas em Berlim, e então você volta para o Rio? Repetiu ela, tentando acompanhar o cronograma complicado que ele acabara de explicar. Alexander assentiu, afrouxando a gravata enquanto se acomodava melhor na cama king size de sua suíte no hotel. É o melhor compromisso que consegui. O conselho insiste na minha presença para a assinatura inicial, mas Dieter assumirá a supervisão da integração depois disso. Isabela ficou em silêncio por um momento, aparentemente absorvendo a informação. O pequeno apartamento na Tijuca era visível ao fundo, simples,
aconchegante, tão diferente da suíte luxuosa de hotel onde Alexander se encontrava. E depois? Perguntou ela finalmente. Depois retorno ao Brasil com um plano concreto para estabelecer nosso escritório no Rio, respondeu ele, tentando soar confiante. Já iniciei conversas com corretores imobiliários sobre possíveis localizações. Ela assentiu lentamente, mas Alexander podia ver que algo ainda a incomodava. O que foi? Perguntou gentilmente. Isabela suspirou, passando a mão pelos cabelos. Tudo isso parece muito real agora. Reuniões de conselho, aquisições bilionárias, escritórios internacionais. Ela gesticulou vagamente. É seu mundo, Alexander. Um mundo onde eu não sei se pertenço. Ele sentiu um aperto no peito. É por isso que gostaria que você viesse a Berlim, quando eu retornar de São Francisco. Apenas por alguns dias, acrescentou rapidamente, vendo a expressão de alarme em seu rosto. Para conhecer minha cidade, minha casa, para que possamos descobrir como nossos mundos podem se encontrar. Isabela tocou distraidamente o colar que ele lhe dera, agora uma presença constante em seu pescoço. E minha mãe? E Rafael, que ainda está se recuperando? E a loja? Podemos resolver isso, respondeu Alexander, com convicção. Enfermeiros qualificados para sua mãe, fisioterapia domiciliar para Rafael, alguém de confiança para cuidar da loja temporariamente. Com seu dinheiro, completou ela, um toque de amargura na voz. Alexander sentiu-se desarmado pela observação direta. Sim, admitiu, com meu dinheiro. É assim tão terrível? Não é o dinheiro em si, Alexander, explicou ela, frustração evidente. É o que ele representa. É o desequilíbrio entre nós. É você poder resolver qualquer problema com uma transferência bancária, enquanto eu passei a vida inteira lutando por cada centavo. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Alexander nunca havia pensado em sua riqueza como um obstáculo. Sempre fora uma ferramenta, um facilitador, uma responsabilidade às vezes, mas nunca uma barreira. Eu nunca quis fazer você se sentir diminuída, disse finalmente. A expressão de Isabela suavizou-se. Eu sei, sua generosidade vem do coração, não de um lugar de condescendência. Mas preciso manter minha independência, minha dignidade. Preciso saber que estou com você porque escolhi, não porque fui comprada. Alexander sentiu uma onda de admiração por ela, por sua integridade, sua força, sua clareza moral. O que sugere, então? Ela refletiu por um momento. Vou a Berlim, mas nas minhas condições. Pagarei minhas próprias passagens. Alexander abriu a boca para protestar, mas ela ergueu a mão. Não de primeira classe, claro. Economizei o suficiente para a passagem simples. Aceito. Ficar na sua casa, mas contribuirei de alguma forma. Cozinhando, talvez. E apenas por 5 dias, não mais. Rafael e mamãe ficarão com minha irmã, e minha assistente cuidará da loja. Ele não pôde evitar um sorriso. Era tão teimosa quanto ele. Aceito seus termos, senhorita Duarte, respondeu formalmente, fazendo-a rir. Mas permita-me pelo menos enviar um carro para buscá-la no aeroporto. Ela fingiu considerar. Bem, acho que posso abrir uma exceção para isso. O humor aliviou a tensão. Momentaneamente, mas logo a expressão de Isabela tornou-se séria novamente. Alexander, e se não der certo? E se percebermos que nossas diferenças são grandes demais? A pergunta pairou entre eles, carregada de medos não expressos. Então, pelo menos saberemos que tentamos, respondeu ele, que não deixamos o medo decidir por nós. Ela assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Meu pai sempre dizia que o arrependimento pelo que não fizemos dói mais do que pelo que tentamos. E falhou. Seu pai parecia ser um homem sábio. Ele teria gostado de você, disse Isabela suavemente, apesar de todo seu dinheiro. Alexander riu. Tomarei isso como um elogio. O som de uma panela caindo ecoou ao fundo na transmissão. Preciso ir, disse Isabela apressadamente. Mamãe está tentando cozinhar sozinha de novo. Vai dar tudo certo, afirmou Alexander, sentindo que falava tanto sobre eles quanto sobre a situação imediata dela. Espero que sim, respondeu ela com um sorriso hesitante. Boa sorte em São Francisco. A tela ficou preta quando ela desconectou.
Alexander ficou olhando para o laptop fechado, pensando na complexidade do caminho que haviam escolhido. Do outro lado do Atlântico, Isabela correu para a cozinha para impedir que sua mãe, teimosamente independente apesar das limitações físicas, derrubasse mais panelas. Encontrou-a tentando alcançar um prato em uma prateleira alta. "Mamãe, o que a senhora está fazendo?" exclamou, apressando-se para ajudar. Dona Conceição lançou-lhe um olhar irritado. "Estou perfeitamente capaz de preparar meu próprio chá." Isabela suspirou, ajudando a mãe a sentar-se. "A senhora deveria ter me chamado. Você estava ocupada falando com seu alemão", respondeu Conceição, com um leve tom de desaprovação. "Então resolveu mesmo ir para a Europa com ele?" Isabela preparou o chá em silêncio, pensando na melhor forma de explicar. "Apenas por alguns dias, mãe, para conhecer a cidade dele, entender melhor o mundo dele." A senhora mais velha observou a filha com olhos perspicazes. "E depois? Depois veremos." Dona Conceição pegou a xícara de chá que a filha oferecia. Sua avó dizia que o coração sabe o caminho antes mesmo de a mente entender o mapa. Isabela sorriu. "E o que isso significa?" "Significa que você já tomou sua decisão, filha. Só está procurando coragem para admiti-la." As palavras atingiram Isabela com uma clareza perturbadora. Seria verdade? Já havia decidido no fundo de seu coração seguir Alexander, não importando os obstáculos? "É complicado, mãe. O amor sempre é", respondeu Dona Conceição simplesmente. "Mas raramente vale a pena escolher o caminho mais fácil." Enquanto sua mãe saboreava o chá, Isabela olhou pela pequena janela da cozinha para o céu noturno do rio. Em algum lugar a milhares de quilômetros dali, Alexander também olhava para o mesmo céu. Mundos diferentes, mesmas estrelas. Talvez, apenas talvez, houvesse esperança para eles afinal. O aeroporto internacional de Berlim-Brandemburgo pulsava com a eficiência típica alemã. Passageiros moviam-se com propósito, anúncios em alemão e inglês ecoavam pelos alto-falantes, e o design moderno do terminal contrastava com o céu cinzento de outono visível através das enormes janelas. Isabela ajustou nervosamente o casaco recém-comprado, sua primeira aquisição para o clima europeu que nunca experimentara. Após quase 12 horas de voo, sentia-se simultaneamente exausta e eletrizada. Seus olhos ardiam de cansaço, mas seu coração batia acelerado com a antecipação. Seguiu o fluxo de passageiros através da imigração, respondendo em alemão fluente às perguntas do oficial, que pareceu momentaneamente surpreso com sua pronúncia perfeita. Com o passaporte carimbado, dirigiu-se à área de desembarque, puxando a pequena mala de rodas. E então o viu. Alexander estava parado próximo à saída, sem o motorista que havia prometido enviar. Vestia um sobretudo escuro sobre um suéter cinza, o cabelo ligeiramente mais comprido do que ela se lembrava. Segurava um pequeno buquê de girassóis, os mesmos que havia levado à sua loja naquela noite chuvosa no Rio. Quando seus olhares se encontraram, o resto do aeroporto pareceu desaparecer. Isabela caminhou em sua direção, como se atraída por um campo magnético invisível, até parar a poucos passos dele. "Bem-vinda a Berlim", disse Alexander em português, com seu sotaque carregado que ela achava adorável. Isabela sentiu lágrimas inesperadas encherem seus olhos. "Obrigada por vir pessoalmente", respondeu em alemão. "Pensei que mandaria um motorista. E perder este momento?" Ele sorriu, estendendo as flores. "Jamais." Ela aceitou o buquê, aspirando o perfume dos girassóis. Hesitou por um momento antes de dar um passo à frente e abraçá-lo. Alexander envolveu-a firmemente, e ela sentiu-se simultaneamente estranha e perfeitamente em casa nos braços dele. "Senti sua falta", sussurrou ele em seu ouvido. "Também senti a sua", admitiu ela, afastando-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. "Foram apenas 2 semanas, mas pareceram mais." 3 semanas e 4 dias, corrigiu ele pegando sua mala. "Mas quem está contando?" O carro esperava na área VIP do estacionamento. Não uma limusine ostentativa como Isabela temia, mas um elegante Audi elétrico que Alexander dirigia pessoalmente. Enquanto saíam do aeroporto para a autoestrada, ela observava avidamente a paisagem alemã que passava pela janela. "É exatamente como imaginei", comentou, observando os campos.
bem cuidados e as florestas organizadas que margeavam a estrada. Tudo tão preciso. Alexander sorriu. Espere até ver a cidade. Berlim é um paradoxo. Organizada e caótica, tradicional e rebelde, tudo ao mesmo tempo. Enquanto dirigiam, ele apontava pontos de referência, explicando a história complexa da cidade. Sua divisão durante a Guerra Fria, a queda do muro, a reconstrução e renascimento cultural. Isabela absorvia tudo com fascínio, alternando entre olhar pela janela e observar o perfil de Alexander enquanto ele falava, apaixonado por sua cidade natal. "Para onde estamos indo primeiro?" perguntou ela quando percebeu que não estavam seguindo para o centro da cidade. "Para casa", respondeu Alexander. "Achei que você gostaria de descansar um pouco antes de explorarmos." Isabela assentiu, grata. Apesar da excitação, sentia o cansaço da longa viagem. O carro eventualmente deixou a autoestrada e entrou em um bairro arborizado nos arredores de Berlim. Grandes casas apareciam, ocasionalmente por trás de muros altos e portões elegantes. Finalmente, Alexander parou diante de um portão de ferro forjado. Pressionou um botão no painel do carro e o portão abriu-se silenciosamente, revelando uma longa entrada de carros que serpenteava através de um jardim meticulosamente cuidado. Isabela sentiu o coração acelerar. Estava prestes a entrar no mundo real de Alexander, não o turista disfarçado no Rio, mas o poderoso empresário alemão em seu território. A casa que surgiu no final do caminho era uma impressionante mistura de arquitetura tradicional alemã e design contemporâneo. 3 andares de pedra clara, madeira escura e enormes janelas de vidro que refletiam o céu outonal. Não era ostentosamente grande, mas irradiava elegância discreta e riqueza inquestionável. Alexander estacionou diante da entrada principal e contornou o carro para abrir a porta para ela. "É aqui que você mora sozinho?" perguntou Isabela, tentando mascarar seu nervosismo com humor. "Não, estou mais sozinho", respondeu ele simplesmente, oferecendo a mão para ajudá-la a sair. A entrada da casa abriu-se antes que alcançassem os degraus. Uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos presos em um coque severo apareceu à porta. "Frau Schmidt, minha governanta", apresentou Alexander. "Frau Schmidt, esta é Isabela Duarte." "Bem-vinda, Fräulein Duarte", cumprimentou a governanta formalmente, em alemão impecável. "Obrigada por me receber em sua casa", respondeu Isabela, no mesmo idioma, para a evidente surpresa da mulher. "A Fräulein fala alemão", exclamou Frau Schmidt, olhando para Alexander com aprovação. "Melhor que muitos nativos", respondeu ele com um sorriso orgulhoso. O interior da casa era ainda mais impressionante. Tetos altos, arte contemporânea nas paredes, uma mistura harmoniosa de móveis clássicos e modernos. Mas o que mais surpreendeu Isabela foi a sensação de aconchego inesperado. Apesar do óbvio luxo, havia algo genuinamente confortável no ambiente. "Vou mostrar seu quarto", disse Alexander, guiando-a por uma ampla escadaria. Isabela seguiu-o em silêncio, observando cada detalhe. Fotos emolduradas na parede da escada mostravam o que parecia ser a família de Alexander. Um homem mais velho com seu rosto, uma mulher elegante que devia ser sua mãe, Alexander em diferentes idades. No segundo andar, ele abriu uma porta para um quarto espaçoso com vista para os jardins. Uma cama king size dominava o espaço, flanqueada por janelas do chão ao teto. "Espero que esteja confortável", disse Alexander, parecendo subitamente nervoso. "O banheiro é ali, e mandei comprar algumas necessidades básicas. Mas se precisar de mais alguma coisa..." Isabela virou-se para ele, percebendo seu nervosismo com surpresa. O poderoso CEO estava ansioso para agradá-la. "É perfeito", tranquilizou-o, tocando seu braço levemente. "Obrigada." Um silêncio carregado de expectativa pairou entre eles. Isabela estava dolorosamente consciente de que estavam sozinhos, exceto pela governanta, em sua casa, em seu território. Começou Alexander, mas foi interrompido pelo som do celular. Ele verificou o aparelho com uma expressão de desculpas. "Tenho que atender. É Dieter sobre a aquisição." Isabela assentiu, tentando esconder o alívio. Precisava de um momento para processar tudo. A viagem, a casa, a intensidade do reencontro.
Vá em frente. Vou tomar um banho e descansar um pouco. Alexander hesitou, claramente dividido. Temos reservas para jantar. Às 8, se estiver disposta. Estarei pronta, prometeu ela. Quando ele saiu para atender a ligação, Isabela sentou-se na beira da cama, sentindo-se subitamente pequena no quarto espaçoso. Tirou do bolso a pequena foto do pai, que sempre carregava como talismã. E agora, pai? Sussurrou para a imagem. Como faço para não me perder neste mundo tão diferente do nosso? Pela janela, podia ver o jardim impecável e, além dele, a silhueta distante de Berlim. Duas realidades coexistindo, assim como os dois mundos que agora tentava conciliar dentro de si mesma. O portão de Brandemburgo, anunciou Alexander, observando a expressão maravilhada de Isabela enquanto se aproximavam do monumento icônico. Era o terceiro dia dela em Berlim e haviam caído em uma rotina surpreendentemente confortável. As manhãs eram dedicadas ao turismo cultural, museus, monumentos históricos, igrejas centenárias. Às tardes, Alexander trabalhava algumas horas em seu escritório em casa, enquanto Isabela explorava a propriedade ou conversava com Frau Schmidt, que havia desenvolvido uma afeição inesperada pela brasileira. As noites eram reservadas para jantares em restaurantes que variavam de estrelados no Michelin a pequenos bistrôs autênticos que só os locais conheciam. Agora, sob a luz dourada do final da tarde, o portão de Brandemburgo erguia-se majestoso diante deles, suas colunas neoclássicas projetando sombras alongadas. É mais impressionante do que nas fotos, comentou Isabela, apertando o casaco contra o corpo. O outono berlinense era significativamente mais frio do que estava acostumada no Rio. Alexander passou o braço pelos ombros dela, oferecendo calor. Meu pai me trouxe aqui quando o muro caiu, contou. Eu tinha apenas 6 anos, mas lembro da multidão, dos gritos de alegria, das pessoas abraçando estranhos nas ruas. Isabela olhou para ele, percebendo como raramente Alexander falava sobre sua família. Seu pai ainda está vivo? Uma sombra passou pelo rosto dele. Não, faleceu. Há 12 anos. Ataque cardíaco fulminante no meio de uma reunião de conselho. Sinto muito. Ele era complicado, continuou Alexander, o olhar fixo no monumento. Brilhante nos negócios, ausente como pai. Construiu a empresa do zero, transformou uma pequena fábrica de componentes eletrônicos em uma potência tecnológica. Mas o custo foi alto. Minha mãe praticamente me criou sozinha. E ela? Vive em Munique agora. Temos uma relação cordial, mas distante. Ele deu de ombros. Famílias. Alemãs não são conhecidas por sua demonstração de afeto. Isabela sorriu. Tão diferente do Brasil. Minha família pode ser complicada, mas nunca distante. Às vezes, até demasiadamente presente. Caminharam lentamente pela Pariser Platz, observando outros turistas tirando fotos do portão histórico. O que seu pai acharia de nós? Perguntou Isabela repentinamente. Alexander refletiu por um momento. Ele diria que sou impulsivo, que misturo negócios com prazer, que estou deixando emoções interferirem em decisões estratégicas. Um pequeno sorriso formou-se em seus lábios, mas secretamente acho que ele admiraria minha coragem. Ele nunca teve a ousadia de priorizar a felicidade pessoal. O vento outonal agitou os cabelos de Isabela. Alexander admirou como ela parecia simultaneamente deslocada e perfeitamente em sintonia com a cidade. Uma brasileira em Berlim, que falava o idioma como uma nativa, mas cujo calor e espontaneidade contrastavam com a reserva germânica. E o que ele acharia de mim? Perguntou ela, parecendo genuinamente curiosa. Alexander sorriu. Ele seria completamente encantado por você e também um pouco intimidado. Intimidado? Por mim? Isabela riu. O poderoso magnata alemão intimidado por uma vendedora de antiguidades do Rio? Exatamente por isso, explicou Alexander, parando para olhá-la diretamente. Você tem algo que nem todo o dinheiro dele poderia comprar. Autenticidade. Meu pai viveu cercado por pessoas que queriam algo dele. Você é a única pessoa que conheço que parece querer menos de mim, não mais. O comentário pegou Isabela de surpresa. Ela refletiu sobre as palavras enquanto continuavam caminhando, agora em direção a um café próximo.
No interior aconchegante do estabelecimento, com suas mesas de madeira escura e decoração vintage, acomodaram-se junto a uma janela que oferecia vista para a rua movimentada. O aroma de café recém-moído e bolos recém-assados preenchia o ambiente. "Parece que estamos em um filme", comentou Isabela olhando ao redor. "Um café em Berlim, próximo ao portão de Brandemburgo. Eu, uma garota do subúrbio do Rio, sentada aqui com um garoto de Berlim que gosta de café", completou Alexander com um sorriso. Ela sorriu de volta. "Algo assim." Após fazerem os pedidos, Alexander segurou as mãos dela sobre a mesa. "Estes dias com você têm sido..." Ele buscou a palavra certa. "Esclarecedores." Isabela inclinou a cabeça, intrigada. "Como assim?" "Nunca vi minha própria cidade através dos olhos de outra pessoa", explicou ele. "Você nota coisas que se tornaram invisíveis para mim. A beleza da arquitetura, as peculiaridades culturais, até mesmo o modo como as pessoas interagem. É como redescobrir Berlim." Isabela sentiu um calor se espalhar por seu peito. Nos últimos dias, havia observado Alexander relaxar gradualmente, tornar-se mais espontâneo, mais presente. Longe das pressões da empresa e do conselho, ele parecia mais jovem, mais leve. "Amanhã é meu último dia aqui", lembrou, ela sentindo uma pontada de tristeza. Alexander apertou suas mãos levemente. "Temos que fazê-lo memorável, então. Mais memorável que conhecer o diretor da Ilha dos Museus pessoalmente, ou jantar naquele restaurante com 3 estrelas Michelin, ou ver o nascer do sol no Reichstag", provocou ela, referindo-se às experiências extraordinárias que ele havia proporcionado. "Muito mais", prometeu Alexander, um brilho misterioso nos olhos. "Mas é uma surpresa." Naquele momento, o celular dele vibrou. Alexander verificou a tela e franziu o senho. "Margarete", murmurou, referindo-se à presidente do conselho. "Preciso atender." Isabela assentiu, observando-o levantar-se e dirigir-se a um canto mais tranquilo do café para a conversa. Mesmo à distância, podia ver sua postura mudar. Os ombros endireitaram-se, o rosto tornou-se mais sério, os gestos mais contidos. Era como assistir a uma transformação. De Alexander, o homem, para Hoffman, o CEO. A conversa parecia tensa. Em determinado momento, ele passou a mão pelos cabelos em um gesto de frustração que Isabela já reconhecia. Finalmente, ele encerrou a ligação e retornou à mesa. "Problemas?" perguntou ela. "A aquisição da Neurovance está complicando", respondeu ele, tentando esconder a preocupação. "Os americanos estão renegociando alguns termos de último minuto. Você precisa voltar para o escritório?" Alexander hesitou, claramente dividido. "Dieter está cuidando disso, mas você é o CEO", completou Isabela com um sorriso compreensivo. "Está tudo bem, Alexander. Entendo suas responsabilidades." Ele pareceu simultaneamente aliviado e culpado. "Prometo que será rápido. Apenas algumas videoconferências. Podemos continuar nosso passeio depois." Isabela tomou um gole de seu café, saboreando o sabor rico e encorpado. "Na verdade, se não se importar, gostaria de explorar um pouco sozinha. Sinto falta de me perder em uma cidade, descobrir cantos por conta própria." Alexander pareceu surpreso. "Tem certeza? Posso pedir ao motorista para acompanhá-la." "Absoluta", afirmou ela com determinação. "Falo o idioma. Tenho seu endereço anotado e sempre posso usar o celular se precisar. Confie em mim. Cresci no Rio de Janeiro. Sei me virar em uma cidade grande." Após alguns minutos de argumentação gentil, Alexander finalmente cedeu. Deixou-a com um cartão de crédito adicional, apenas para emergências, um mapa detalhado e a promessa de encontrá-la para o jantar. Enquanto o observava partir em seu Audi, Isabela sentiu uma estranha mistura de alívio e apreensão. Os dias em Berlim haviam sido maravilhosos, mas também surreais, como viver em uma bolha de privilégio e exclusividade. Agora, finalmente sozinha na cidade, poderia experimentar a Berlim real, sem VIPs, sem acessos especiais, sem portas se abrindo magicamente ao nome Hoffman. Com um mapa em uma mão e uma determinação renovada na outra, Isabela mergulhou nas ruas de Berlim, pronta para descobrir a cidade por si mesma e, talvez, descobrir algo mais sobre seu próprio lugar neste novo mundo. A Galeria de Arte Contemporânea
estava surpreendentemente vazia para uma quinta-feira à tarde. Isabela vagava pelas salas amplas, apreciando a paz e a chance de refletir enquanto observava instalações provocativas e pinturas abstratas. Sua exploração solitária de Berlim havia sido reveladora. Longe do mundo privilegiado de Alexander, havia descoberto uma cidade vibrante, multicultural e acessível. Viajara de metrô, comera em pequenos restaurantes locais, conversara com berlinenses comuns em alemão, descobrindo que sua fluência no idioma abria portas e sorrisos por toda parte. Agora, na terceira galeria que visitava, permitiu-se confrontar os pensamentos que havia evitado durante toda a semana. Amanhã voltaria ao Rio. E depois, parou diante de uma instalação particularmente intrigante. Centenas de pequenos espelhos suspensos do teto, refletindo fragmentos distorcidos do observador. Como nossa vida, pensou. Pedaços de quem somos, refletidos de volta para nós em ângulos inesperados. É perturbador, não é? Comentou uma voz feminina ao seu lado em alemão. Isabela virou-se e viu uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados em um corte curto, vestindo um conjunto de alfaiataria impecável. De certa forma, sim, respondeu Isabela, mas também fascinante ver tantas versões diferentes de si mesmo. A mulher estudou-a com interesse. Você não é de Berlim? Não, sou brasileira, respondeu Isabela. Mas seu alemão é excelente, quase sem sotaque. Obrigada. Aprendi com meu pai desde criança. A mulher assentiu, parecendo aprovar. O que a traz a Berlim? Turismo. Isabela hesitou, incerta sobre quanto revelar a uma estranha. Uma mistura de turismo e assuntos pessoais. Ah, os melhores tipos de viagem, comentou a mulher com um sorriso enigmático. Aquelas que envolvem o coração. Algo na presença da mulher inspirava confiança. Talvez fosse a maneira direta de falar, ou os olhos inteligentes que pareciam ver além das aparências. Estou conhecendo a cidade de alguém importante para mim, admitiu Isabela, tentando entender seu mundo. E está conseguindo? É complicado, respondeu honestamente. Nossas vidas são muito diferentes. A mulher moveu-se para a próxima instalação e Isabela a seguiu naturalmente, como se continuassem uma conversa já em andamento. Diferenças podem ser estimulantes ou obstáculos intransponíveis, observou a mulher. A questão é, vocês estão construindo pontes ou erguendo muros? A metáfora atingiu Isabela profundamente. Era exatamente o que ela e Alexander estavam tentando determinar. Ambos, eu acho, respondeu com um sorriso triste. Às vezes, no mesmo dia. A mulher riu. Um som surpreendentemente caloroso. O amor raramente segue uma linha reta, não é mesmo? Chegaram a uma pintura grande e dramática. Explosões de vermelho e dourado contra um fundo negro, como uma galáxia nascendo. Você o ama? Perguntou a mulher abruptamente, olhando para a pintura e não para Isabela. A pergunta direta pegou Isabela de surpresa. Normalmente, teria considerado intrusiva vinda de uma estranha, mas algo na situação, a galeria quase vazia, a arte provocativa ao redor, a própria qualidade atemporal do momento, criavam um espaço para a honestidade. Sim, respondeu simplesmente. Mas, às vezes, amar não é suficiente. Verdade, concordou a mulher. Também é preciso coragem. Coragem? Para deixar ir o que é familiar. Para arriscar. Para permitir-se ser vulnerável. A mulher virou-se para encará-la diretamente. Coragem para aceitar que amar alguém significa permitir que eles também o mudem. Isabela refletiu sobre as palavras. Era exatamente o que a assustava. Não apenas deixar sua vida no Brasil, mas como ela própria mudaria ao entrar no mundo de Alexander. E como ele mudaria ao tentar entrar no dela. Tenho medo de perder quem sou, confessou. A mulher sorriu gentilmente. A questão, minha querida, não é se você vai mudar, é inevitável. A questão é se você mudará por crescimento ou por compromisso. Uma funcionária da galeria aproximou-se, informando educadamente que estavam prestes a fechar para um evento privado. Parece que nosso tempo acabou, comentou a mulher misteriosa, estendendo a mão. Foi um prazer conversar com você, Isabela. Apenas quando apertou a mão oferecida, Isabela percebeu que nunca havia mencionado seu nome. Antes que pudesse comentar,
Mulher acrescentou. Diga a Alexander que Margarete mandou lembranças. O choque deve ter sido visível no rosto de Isabela, pois a mulher, Margarete Voigt, a presidente do conselho da Hoffman Technologies, sorriu com uma mistura de satisfação e gentileza. Você não pensou que eu deixaria a nova paixão de Alexander visitar Berlim sem conhecê-la pessoalmente? Pensou? Isabela recuperou-se rapidamente do choque. Foi tudo planejado? Este encontro casual? Margarete deu de ombros, elegantemente. Digamos que eu aprendi a criar minhas próprias coincidências ao longo dos anos. Alexander mencionou que você estaria explorando galerias hoje. Por que não se apresentou diretamente? Queria ver quem você é realmente, não quem você tentaria parecer para impressionar a chefe de Alexander, respondeu Margarete com franqueza desconcertante. E estou impressionada. Você tem substância, Isabela Duarte. Integridade. Não é o que eu esperava. Isabela não sabia se deveria sentir-se lisonjeada ou ofendida. O que esperava? Uma caçadora de fortunas? Precisamente, confirmou Margarete sem rodeios. Ou uma jovem deslumbrada com a riqueza e fama dele. Em vez disso, encontro uma mulher que fala alemão impecável, aprecia a arte contemporânea e está genuinamente preocupada com manter sua identidade enquanto considera um futuro com ele. Margarete consultou discretamente o relógio. Tenho um compromisso, mas gostaria de deixar algo claro. Alexander é como um filho para mim. Trabalhei com o pai dele por décadas e o vi crescer de um menino tímido ao líder que é hoje. Desde que perdeu Helena, algo nele se apagou. Até agora. Ela olhou diretamente nos olhos de Isabela. Você o trouxe de volta à vida. Por isso, já tenho uma dívida com você que nunca poderei pagar adequadamente. Mas também tenho responsabilidade para com milhares de pessoas que dependem da Hoffman Technologies para seu sustento. Precisamos de Alexander focado, comprometido, presente. Entendo, respondeu Isabela cuidadosamente. Você está preocupada que eu seja uma distração. Margarete sorriu. Ao contrário, estou esperando que você seja uma âncora. Ele precisa de alguém que o mantenha conectado à realidade, à vida além das salas de reunião. Helena fazia isso. Talvez você possa também à sua maneira. Antes que Isabela pudesse responder, Margarete entregou-lhe um cartão. Meu contato pessoal. Se algum dia precisar de ajuda, qualquer tipo de ajuda, não hesite em usar. Com isso, a formidável mulher assentiu brevemente e partiu, deixando Isabela sozinha entre os espelhos fragmentados, com mais perguntas do que respostas, mas também com uma clareza inesperada emergindo de seu caos interior. Horas mais tarde, quando Alexander finalmente ligou preocupado com sua longa ausência, Isabela estava sentada em um pequeno café próximo ao rio Spree, observando barcos passarem sob a luz dourada do entardecer. Estou bem, assegurou-o. Na verdade, nunca estive melhor. Havia tomado uma decisão. Não sabia exatamente como funcionaria ou quais desafios enfrentariam, mas uma coisa estava clara. Algumas pontes valiam a pena ser construídas, não importando quão diferentes fossem as margens que conectavam. O restaurante ficava no último andar de um dos edifícios mais altos de Berlim. Paredes inteiras de vidro ofereciam uma vista panorâmica de 360 graus da cidade iluminada. Um tapete de luzes que se estendia até o horizonte sob o céu noturno. Isabela ajustou nervosamente o vestido preto que Alexander havia deixado sobre sua cama naquela tarde, um presente para sua última noite na Alemanha. Um vestido simples, mas evidentemente caro, com um cartão que dizia apenas para uma noite especial. A mesa deles estava posicionada estrategicamente em um canto privativo, com vista privilegiada para o portão de Brandemburgo, iluminado à distância. Uma garrafa de champanhe esfriava em um balde de prata e velas criavam uma atmosfera íntima. Alexander, impecável em um terno escuro, observava Isabela com intensidade enquanto ela admirava a vista. Consigo ver todos os lugares que visitamos esta semana, comentou ela, identificando os pontos turísticos na paisagem noturna. Parece uma vida inteira comprimida em alguns dias. Talvez seja, respondeu Alexander enigmaticamente, servindo o champanhe em 2 taças de cristal. Ergueu o copo em um brinde.
a novos começos. Isabela tocou sua taça na dele suavemente. Há pontes entre mundos. Ele sorriu, intrigado com a escolha de palavras. Algo aconteceu hoje? Você parece diferente. Isabela considerou mencionar o encontro com Margarete, mas decidiu guardar essa revelação para outro momento. Esta noite parecia especial demais para ser desviada por aquela conversa complexa. Digamos que Berlim me ajudou a esclarecer algumas coisas, respondeu, tomando um pequeno gole da bebida borbulhante. O garçom aproximou-se discretamente, apresentando o menu e detalhando o conceito do chefe, uma fusão de culinária alemã tradicional com técnicas contemporâneas. Alexander dispensou os menus com um gesto. Confiaremos no chefe esta noite, por favor. O menu degustação completo. Isabela ergueu uma sobrancelha quando o garçom se afastou. Tomando decisões por nós dois? Alexander pareceu momentaneamente alarmado. Desculpe, eu deveria ter consultado você primeiro. Posso chamá-lo de volta? Ela riu, tocando a mão dele sobre a mesa. Estou brincando. Confio em você. A tensão nos ombros dele relaxou visivelmente. Era fascinante para Isabela observar como este homem poderoso, acostumado a tomar decisões que afetavam milhares de pessoas, podia ficar tão ansioso para agradá-la em pequenos detalhes. A refeição transcorreu como uma dança cuidadosamente coreografada. Pratos primorosamente apresentados seguiam-se em sequência harmoniosa, cada um acompanhado pelo vinho perfeitamente harmonizado. A conversa fluía naturalmente, alternando entre reflexões sobre a semana em Berlim e planos para o futuro próximo. Quando você volta ao Rio? Perguntou Isabela, enquanto saboreava um sorbet de limão e tomilho entre pratos principais. Em 10 dias, respondeu Alexander. Tenho algumas reuniões importantes que não posso adiar, mas depois estarei livre para passar pelo menos um mês no Brasil. Já iniciei o processo para estabelecer nosso escritório lá. Isabela assentiu pensativa. E como será? Você alternando entre continentes, vivendo em hotéis, trabalhando remotamente? Por quanto tempo isso funcionaria? A pergunta pairou entre eles carregada de implicações não ditas. É temporário, respondeu Alexander cuidadosamente. Uma solução de transição enquanto descobrimos o próximo passo. O próximo passo, repetiu ela, testando as palavras. Que poderia ser? Alexander colocou o guardanapo sobre a mesa e respirou fundo, como se reunisse coragem. Isabela, Foi interrompido pela chegada do garçom com o prato principal, um filé de cervo com molho de frutas vermelhas e legumes de outono. O momento quebrou-se e Alexander pareceu simultaneamente frustrado e aliviado pela interrupção. Continuaram a refeição, a conversa derivando para tópicos mais leves, a família dela, memórias de infância, livros favoritos. Mas Isabela podia sentir algo crescendo entre eles, uma decisão iminente, um ponto de não retorno aproximando-se rapidamente. Após a sobremesa, um elaborado soufflé de chocolate com creme de baunilha, Alexander pediu café para ambos. Quando as xícaras foram servidas, ele finalmente retomou o fio da conversa anterior. Você me perguntou sobre o próximo passo, disse, os olhos fixos nos dela. A verdade é que tenho pensado nisso constantemente. Isabela sentiu o coração acelerar. E Alexander tirou uma pequena caixa de veludo do bolso interno do paletó e colocou-a sobre a mesa entre eles. Não era uma caixa de anel. Era ligeiramente maior, retangular. Não é o que você está pensando, apressou-se a dizer, notando a expressão de alarme no rosto dela. Não sou tão impulsivo assim. Isabela relaxou visivelmente, uma mistura complexa de alívio e desapontamento. Não tinha certeza de como nomear o sentimento que a percorreu. O que é, então? Abra, encorajou ele. Com dedos levemente trêmulos, Isabela abriu a caixa. Dentro havia uma chave dourada, simples mas elegante, presa a um chaveiro que reconheceu imediatamente. Uma miniatura perfeita do portão de Brandemburgo. Uma chave? Perguntou confusa. Para minha casa, explicou Alexander. Para esta casa em Berlim. Isabela olhou da chave para ele, tentando processar o significado do gesto. Não estou pedindo que você se mude imediatamente ou que abandone sua vida no Rio, continuou ele,
as palavras saindo rapidamente, como se temesse perder a coragem. Estou apenas dizendo que quando estiver pronta, se algum dia estiver pronta, há um lugar para você aqui. Um lugar que é seu, não apenas como convidada ou visitante. O gesto era simultaneamente simples e profundamente significativo. Não era uma proposta formal de casamento, mas algo talvez ainda mais íntimo, a oferta de um verdadeiro lar compartilhado, sem pressão de tempo ou expectativas definidas. Isabela sentiu lágrimas inesperadas encherem seus olhos. Alexander, Não precisa responder agora, interrompeu ele gentilmente. Leve-a com você. Um lembrete de que não importa onde esteja, há um lugar para você aqui. E enquanto isso, continuaremos construindo nossa ponte, um pilar de cada vez. Ela sorriu através das lágrimas, tocada pela forma como ele havia inconscientemente ecoado a metáfora que usara mais cedo. Falando em pontes, disse, respirando fundo, tenho algo para lhe contar também. Alexander inclinou-se para a frente, expectante. Durante minha exploração de hoje, tive um encontro interessante, começou Isabela, com alguém que você conhece muito bem. A expressão dele transformou-se em confusão, depois em compreensão e, finalmente, em algo próximo ao horror. Margarete! Adivinhou a voz tensa. Isabela assentiu. Ela organizou um encontro acidental em uma galeria de arte. Alexander passou a mão pelos cabelos, um gesto que Isabela já reconhecia como sinal de estresse. Meu Deus, sinto muito. Ela não tinha o direito. Na verdade, interrompeu Isabela suavemente, foi uma conversa esclarecedora. Esclarecedora? Ecoou ele, claramente cético. Ela me fez perceber algo importante, continuou Isabela, tomando as mãos dele entre as suas. Que todos os relacionamentos exigem mudança. A questão não é se mudaremos, mas como mudaremos, por crescimento ou por compromisso. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Percebi que estava com medo de perder minha identidade ao entrar em seu mundo, de me tornar apenas um apêndice da vida do poderoso Alexander Hoffman. Mas hoje entendi que posso escolher como mudar. Posso crescer sem me comprometer, adaptar-me sem me perder. Alexander apertou suas mãos, os olhos brilhando com emoção contida. E eu tenho medo de não ser digno de você, confessou. De que meu mundo, com todas as suas complicações e artifícios, acabe sufocando o que mais amo em você. Sua autenticidade, sua força, seu calor. Ficaram em silêncio por um momento, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o horizonte de Berlim estendendo-se ao redor deles como um oceano de possibilidades. Então, o próximo passo? Perguntou ele finalmente. Isabela pegou a chave e fechou os dedos ao redor dela. O próximo passo é continuarmos. Exatamente como começamos, com uma pergunta em português e uma resposta inesperada em alemão, navegando entre mundos, aprendendo um com o outro, descobrindo nosso próprio caminho. Ela ergueu a taça de champanhe para um último brinde. A nossa história, Alexander, onde quer que ela nos leve. Enquanto suas taças se tocavam suavemente, ambos sabiam que haviam atravessado um limiar crucial, não para um futuro garantido, mas para um compromisso de descobri-lo juntos, passo a passo, ponte a ponte, entre o Rio e Berlim, entre passado e futuro, entre dois mundos que, de alguma forma, haviam começado a se tornar um só. 6 meses depois, o pequeno café na Praça Floriano, no centro do Rio de Janeiro, fervilhava com a energia típica de uma tarde de sexta-feira. Turistas misturavam-se com cariocas apressados, todos buscando refúgio do calor intenso do verão brasileiro. Isabela consultou o relógio discretamente e tomou um gole do suco de maracujá gelado. Estava adiantada, como sempre. Um hábito que Alexander brincava ser sua pontualidade alemã, em contraste com o estereótipo do horário brasileiro. Sorriu ao pensar nele. Nos últimos meses, haviam criado uma rotina improvável, mas que funcionava surpreendentemente bem. 1 mês no Rio, 1 mês em Berlim, com viagens de negócios ocasionais para outras cidades quando necessário. Não era perfeito. As frequentes travessias do Atlântico eram cansativas e a distância às vezes pesava, mas era deles. A pequena loja de antiguidades, Fragmentos do Tempo, agora era gerenciada principalmente por Rafael,
que havia se recuperado completamente do acidente e descoberto uma paixão inesperada pelo negócio familiar. Isso permitira a Isabela mais flexibilidade para viajar, embora mantivesse seu envolvimento ativo nas decisões importantes e ajudasse sempre que estava no Rio. Dona Conceição, após inicial resistência à ideia de sua filha voando pelo mundo com um alemão rico, havia gradualmente se rendido ao perceber a felicidade evidente de Isabela. O fato de Alexander ter contratado os melhores especialistas para tratar seus problemas de saúde, sem alarde ou expectativa de gratidão, certamente ajudara a conquistá-la. Desculpe o atraso, disse uma voz familiar, interrompendo seus pensamentos. Margarete Voigt, tão elegante e imponente quanto Isabela se lembrava do encontro em Berlim, deslizou para a cadeira à sua frente. Não está atrasada, respondeu Isabela, verificando o relógio. Estou adiantada. Um sorriso raro iluminou o rosto da executiva alemã. Pontualidade. Mais uma coisa que aprecio em você. Nos últimos meses, uma relação inesperada havia se desenvolvido entre as duas mulheres. O que começara como uma avaliação cautelosa transformara-se em respeito mútuo e, eventualmente, em algo próximo à amizade. Margarete tornara-se uma espécie de mentora para Isabela, ajudando-a a navegar pelo complexo mundo corporativo que agora fazia parte de sua vida. Como foi a reunião? Perguntou Isabela, após pedirem café para Margarete. Produtiva, respondeu a alemã sucintamente. O escritório brasileiro está excedendo todas as expectativas. Alexander tinha razão sobre o potencial do mercado local. O que Margarete não mencionou, mas ambas sabiam, era que o sucesso da expansão para o Brasil era tanto mérito de Isabela quanto de Alexander. Seu conhecimento da cultura local, contatos e intuição para negócios haviam provado ser inestimáveis, surpreendendo até os mais céticos no conselho administrativo. E como vai o projeto? Perguntou Margarete após agradecer pelo café que o garçom acabara de servir. O projeto era como se referiam à fundação Duarte Hoffmann, criada 6 meses antes para oferecer educação em tecnologia e línguas estrangeiras a jovens de comunidades carentes no Rio. Fora a ideia de Isabela, inspirada por seu pai, usar o poder econômico de Alexander para criar oportunidades que ela mesma não tivera. Incrível, respondeu Isabela, os olhos brilhando com entusiasmo genuíno. Acabamos de formar nossa primeira turma. 30 alunos, todos com ofertas de estágio ou emprego, 5 deles na própria Hoffmann. Impressionante, comentou Margarete, e Isabela sabia que o elogio não era oferecido levianamente. Conversaram por mais algum tempo sobre negócios, a adaptação de Isabela à vida corporativa, os desafios de equilibrar responsabilidades em 2 continentes. Era uma dinâmica que ainda surpreendia Isabela. Estar sentada como igual com uma das mulheres mais poderosas do mundo empresarial europeu, discutindo estratégias e iniciativas que impactariam milhares de vidas. Finalmente, Margarete colocou a xícara sobre o pires e olhou diretamente para Isabela. Ele vai pedi-la em casamento hoje. Não era uma pergunta. Isabela quase engasgou com o suco. O quê? Alexander, esclareceu Margarete, embora fosse desnecessário. Planejou tudo meticulosamente. Jantar ao pôr do sol no Parque das Ruínas, onde vocês se beijaram pela primeira vez. O anel está no bolso dele desde que chegou ao Rio na terça-feira. Isabela piscou, processando a informação. Como você... Conheço desde que tinha 6 anos, lembrou Margarete com um pequeno sorriso. Além disso, ele consultou Dieter sobre o anel, e Dieter não consegue guardar um segredo nem para salvar a própria vida. Um turbilhão de emoções atravessou Isabela. Surpresa, alegria, nervosismo e algo que não conseguia nomear imediatamente. Por que está me contando isso? Perguntou. Finalmente. Margarete inclinou-se ligeiramente para a frente. Porque você merece a chance de preparar-se adequadamente para uma decisão desta magnitude. E porque quero que saiba algo importante antes de responder a ele. Isabela esperou, subitamente apreensiva. Quando nos conhecemos em Berlim, continuou Margarete, eu estava avaliando se você era adequada para ele. Se não seria apenas uma distração exótica que acabaria prejudicando a empresa e, consequentemente, a ele mesmo. Fez uma pausa
escolhendo as palavras com cuidado. Agora estou aqui para dizer que ele é adequado para você. A declaração pegou Isabela completamente desprevenida. Como assim? Alexander sempre foi extraordinariamente competente, inteligente, dedicado, explicou Margarete. Mas desde que Helena morreu, havia algo faltando. Uma conexão com o mundo além dos relatórios financeiros e reuniões de conselho. Uma humanidade que o definia antes da tragédia. Tomou um pequeno gole de café antes de continuar. Você trouxe isso de volta. Não apenas para ele, mas para toda a empresa. Os projetos sociais no Brasil, a nova política de sustentabilidade, a creche para funcionários que você insistiu em implementar, todas essas iniciativas surgiram porque você lembrou Alexander que empresas não existem apenas para gerar lucro, mas para criar significado. Isabela sentiu lágrimas se formando e tentou disfarçá-las tomando outro gole de suco. Eu não fiz nada de especial. Ao contrário, discordou Margarete, enfaticamente. Você fez algo que eu temia ser impossível. Construiu uma ponte genuína entre mundos que parecem irreconciliáveis. O privilégio e a luta, o poder e a humanidade, o global e o local. Você nunca perdeu sua essência, sua autenticidade, mesmo navegando em águas que poderiam facilmente tê-la transformado em outra pessoa. Isabela sentiu o peso daquelas palavras. Era verdade. Os últimos meses haviam sido um constante exercício de equilíbrio, mantendo-se fiel a si mesma enquanto abraçava novas experiências e responsabilidades. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que Margarete apreciaria a economia de palavras. Não estou aqui para influenciar sua resposta, continuou a alemã. Apenas para garantir que você saiba que, seja qual for sua decisão, tem meu respeito e apoio. Isabela sorriu, tocada pelo gesto incomum da normalmente reservada executiva. E de qualquer forma, acrescentou Margarete com um raro toque de humor, já estamos todos acostumados com videoconferências transatlânticas e e-mails em 3 idiomas. Seu casamento seria apenas mais um desafio logístico para resolver. Ambas riram, quebrando a solenidade do momento. Mais tarde, enquanto se preparava para encontrar Alexander no Parque das Ruínas, Isabela pensou na jornada extraordinária dos últimos meses, na pequena chave dourada que agora carregava sempre consigo, mesmo quando estava no Rio, nas noites em Berlim, aprendendo a amar aquela cidade de contrastes, nas manhãs no Rio, mostrando a Alexander cantos que turistas jamais descobririam. Pensou nos desafios que haviam enfrentado, os olhares de desaprovação de alguns amigos quando descobriram quem era seu namorado, as insinuações maliciosas de tabloides europeus sobre a fortuna que ela estaria buscando, as diferenças culturais que ocasionalmente criavam mal-entendidos. Mas pensou também nas pontes que haviam construído, não apenas entre Rio e Berlim, mas entre passado e futuro. Como o projeto educacional inspirado em seu pai estava criando oportunidades que ele apenas sonhara. Como a pequena loja de antiguidades agora tinha uma presença online que alcançava colecionadores em todo o mundo. Como Rafael havia encontrado sua vocação e Dona Conceição finalmente recebia o tratamento médico que merecia. Quando chegou ao terraço do Parque das Ruínas, o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, exatamente como naquela primeira noite. Alexander esperava no mesmo lugar onde haviam se beijado pela primeira vez, segurando um buquê de girassóis. Seus olhares se encontraram através da distância, e Isabela soube, com clareza cristalina, qual seria sua resposta. Não porque ele era rico ou poderoso, não porque oferecia uma vida de conforto e privilégios, mas porque juntos haviam criado algo maior que a soma de suas partes, uma ponte entre mundos que beneficiava não apenas a eles, mas a todos ao seu redor. Você está atrasada, brincou ele quando ela se aproximou. Pontualidade. Brasileira, respondeu ela sorrindo. Tenho algo para perguntar, disse Alexander, seus olhos refletindo o pôr do sol e uma emoção profunda que transcendia palavras. Eu sei, respondeu Isabela, surpreendendo-o. E a resposta é sim. Antes que ele pudesse processar a surpresa, ela acrescentou. Com uma condição. Alexander ergueu as sobrancelhas, curioso. Qual? Isabela sorriu, tocando o pingente que nunca tirava.
Liebe heilt alles, agora acompanhado pela pequena chave dourada. Que continuemos construindo pontes. Sempre. O anel, quando finalmente apareceu, era surpreendentemente simples. Uma esmeralda solitária, lembrando as cores da bandeira brasileira, montada em ouro branco. Perfeito. Enquanto o sol desaparecia no horizonte do Rio de Janeiro, iluminando o Cristo Redentor em tons dourados, Alexander e Isabela selavam seu compromisso com um beijo que simbolizava não apenas o amor entre duas pessoas, mas a promessa de um futuro onde diferenças não são obstáculos, mas oportunidades para crescimento. E enquanto a noite caía sobre a cidade maravilhosa, dois mundos que pareciam irreconciliáveis continuavam sua dança harmoniosa, provando que algumas pontes, uma vez construídas com amor e respeito mútuo, podem resistir a qualquer tempestade. Amén. No tienen... No voy a robar eso. Bueno, mamita, ¿vas a tener algo o no? ¿Algo interesante? Parece no. ¿Qué es esto? Elderberry. Pero yo quiero la de los hámster. ¿Qué era lo que...? Chiquillo, ¿qué era lo de los hámster? ¿Me ayudan? ¿Qué era lo que necesitaba para los hámster? Apio. No tengo nada que me sirva. No es pepino. Pepino. ¿De dónde me saco un pepino? Necesito un pepino. La meta de hoy, chiquillos, no es tener una casa. La meta de hoy es tener un pepino. Make it feel better. Make it feel better. Entonces, es un búho. No te lo puedo fucking creer. No. Yo no tengo espada. Cuero. Ah, listo, chiquillos, estamos al otro lado. Tenemos liras esta. Listening to ya, Twisted Transistor. Turn it up, turn it up. Alone, the life, when no one understands you. But don't keep up, because the music do. Uy, esto. Una gaita. Pantalones. Because the music. And then it's raging. It's the transistor. Hey you, finally you get it. The world ain't fair, it's you if you let it.
you're in alone in life and no one understands you because the music. No. Necesito hilo. Because the music goes raging inside you, forever preaching fuck you too. Hang on you, use the transistor. Music do. Duru 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 duru. Duru 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 duru. Music do. ¿De dónde cojones me saco hilo? Hey you. Things won't happen. Set you. Anesthetic this bitch. Anesthetic this one. Don't fail. No sé dónde encuentro hilo. Tan puro lleno estas casas de estas cabronas ladronas de remil cojones. Fuck you too. Hang on you, twisted transistor. Ojalá no encuentren esas cosas y me las roben porque dejé todas mis cosas ahí. Para. Torota. Toro. Dame un motivo por el que no mate. Oye, hace rato que estoy intentando lo que son los jugadores, ¿o no? No, son los monos, son los monos del servidor, las ¿cómo se llaman? Hadas. Es que se roban, cuando te acercáis mucho a ellas, como que se roban todas tus cosas, entonces... Yo solo quiero un poco de hilo para llevarme mis cosas. Es lo que me pasa, anda, no, están insultando a las hadas, que se roban todo el loot. Oye, pero ¿de dónde me saco hilo acá en pleno día? Si mato a una oveja, me dejará... A ver, permiso, chica, lo siento, no fue mi intención. No. No sé por qué pensé que lo haría. Bueno. Matanza. Y no me dio 3. Y tú, ¿qué pasa si yo no me rindo? Y descarrilar si veo que lo llama lindo. A otro tú no le digas amor, tampoco lindo. Oye, no encuentro una polla. Voy a tener que meterme en una cueva a matar una araña. En serio, voy a tener que hacer eso. Uy, llegué a Colchane. Ya me voy a devolver nomás. Voy a meterme en una cueva, matar una araña y estamos para la mochila. Ay. No, pensé que había salido. Ya, entonces deberíamos hacer la cafetería al tiro y voy a hacer la cafetería y después como un apartado voy a hacer lo que quiero hacer de...
Mi casa. Primero la cafetería. Como para que sea la fachada, ¿ok? Hola, ¿cómo están todos del chat? Hola, Mati Gato. Me, Tell me where I got this feeling. Yeah. That's what you're trying, subliminally trying. One too long, I admit it's exciting. Like it, I need to own. Tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? So tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? Just think you. Ah. You. I see you trying, subliminally trying. I admit it's